Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova, sexta-feira, 26. É isso mesmo, né? 26 de junho de 2026. Que bom chegar até você, família Canção Nova, nesta manhã de frio aqui em Cachoeira Paulista, mas como a gente lembra, o coração está quente, está envolvido com o amor de Deus, ainda mais no mês do Sagrado Coração de Jesus, esse coração que só sabe nos amar, não é verdade? Então aí na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, onde você estiver nesse momento, sinta-se amado, sinta-se abraçado pelo Pai misericordioso, por esse coração que só nos ama. E que bom ter você aí na sintonia, pelo CN Plus, muitas pessoas nos acompanhando agora, mas também pelo replay, não é? Tem gente que ouve, assiste, aliás, né, a reprise do programa. Muitas pessoas, depois de um dia inteiro de trabalho, acompanham a reprise. Você também, saiba, a graça de Deus vai chegar, já está chegando, nessa hora na sua vida. Quero acolher aqui toda a equipe que está por trás também, né, das câmeras, nossos queridos cinegrafistas, a nossa produção, o pessoal do Twitter, da rádio. Bom dia para toda a equipe da Rádio Canção Nova e para todos os nossos ouvintes. Quantos ouvintes que acompanham também o Sorrindo para a Vida, seja pelo celular, né, no computador, com um foninho de ouvido. São tantos ambientes onde a Canção Nova chega, são hospitais, clínicas, comércios, salões, oficinas e também até presídio, não é? Ambientes onde nós pessoalmente não poderíamos chegar, mas as ondas eucarísticas da rádio chegam e também pelo YouTube a TV Canção Nova chega. Louvado seja Deus pelo sistema Canção Nova de comunicação. Hoje é dia de festa na Canção Nova, nossa cofundadora fazendo aniversário, Luzia Santiago. Aquele abraço para nossa mãe espiritual. Parabéns, Luzia. Você é realmente um exemplo para nós. Sim, você, Luzia, tem um testemunho, não é? Juntinho ali do Padre Jonas, desde os inícios, de fidelidade. E nós pedimos hoje muita saúde, né, para a Luzia e também a graça de Deus, o Espírito Santo, uma nova efusão do Espírito Santo sobre a vida dela, para que ela permaneça fiel até o fim, assim como foi Padre Jonas Abib. Conte com as nossas orações. Toda a comunidade está rezando hoje pela Luzia Santiago e você também vai rezar por ela, combinado? Tá bom, combinamos então. Quero também me unir ao povo lindo lá de Portugal, que nos acompanha na hora do almoço, e quero também dizer que estamos muito unidos em oração, em súplica, clamando a misericórdia pelo povo da Venezuela, pelos nossos irmãos venezuelanos, que estão sofrendo muito as consequências daqueles terremotos que aconteceram. E nós sabemos que o sofrimento lá é grande. Então, nós nos alegramos com quem se alegra, mas também nos unimos em oração, intercessão, pedindo que a providência divina chegue a todos aqueles que estão sofrendo hoje na Venezuela, todas as vítimas fatais, mas aqueles que ainda estão sob os escombros, os familiares. Nós nos unimos à Igreja da Venezuela também em oração e clamando que a providência divina, que o socorro chegue até aqueles que precisam. E o nosso programa também é para isso, é para interceder, né? O Sorrindo para a Vida é para rezar também por todos que precisam. E agora sim eu quero acolher os meus irmãos de comunidade aqui da bancada, a começar pelo Padre Sidney. Sua bênção, bem-vindo. Deus te abençoe, Patrícia. Alegria, uma grande alegria estar aqui. Bom dia, povo de Deus. Que bom podermos estarmos juntos para rezar. A Canção Nova existe para isso, né? Nós estamos aqui para isso, para rezar, para meditar a palavra de Deus. E quero mandar o meu abraço também especial para o povo de Portugal, né? A Canção Nova, nesses dias, está vivendo já um clima diferente, um clima de ordenação sacerdotal. 3 novos padres para a Canção Nova. E esses padres foram formados nas terras portuguesas, né? Eles moravam até quarta-feira agora, em Évora, em Portugal. E eu quero aqui mandar um abraço ao povo de Portugal, que nos acolhe tão bem, que ama tanto a Canção Nova, que está ligado na TV Canção Nova, acompanhando esses diáconos que no próximo domingo, às 9h30 da manhã, serão ordenados sacerdotes para a Igreja e para a Canção Nova. Você, sócio evangelizador, obrigado por acreditar nas vocações sacerdotais da Canção Nova.
Obrigado por você acreditar e rezar que os padres da Canção Nova estão aqui para cumprir uma missão. E a missão é trazer Jesus para o povo. Esta é a missão do padre. O padre é um homem tirado do meio do povo para cuidar das coisas de Deus. Então, quando nós formamos o seminarista, e o seminarista se prostra no altar no dia da sua ordenação, nós não precisamos nos preocupar com o povo, porque formando Cristo no padre, o povo encontrar-se-á com Cristo. Então, obrigado por rezar pelos seminaristas da Canção Nova, obrigado por acompanhar. Então, o diácono Éder, diácono Rafael e diácono Tássio, no próximo domingo, dia 28, às 9h30, você pode acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, serão ordenados padres para a igreja, num carisma Canção Nova. E assim, por favor, e reze pelos outros seminaristas, né? De forma especial hoje, dia 26, junto com a Luzia Santiago, nosso abraço especial à Luzia, né? Como você bem falou, o nosso seminarista Rafaete, hoje está fazendo aniversário, primeiro ano de teologia. O Rafaete, um homem de Deus, Nós queremos também parabenizar nosso querido irmão. Parabéns ao nosso irmão. E, padre, qual a palavra de hoje? A palavra que nós iremos meditar é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 32 a 45. 32 a 45. Já vai separando aí a palavra de Deus. E quero acolher meu irmão aqui da música, que é o Adilson Sabará. Bem-vindo! Obrigado, velho. Muito bom sempre estar aqui, né? Viver sorrindo para a vida, né? Todo mundo falando de aniversário, Rafaete, Luzia. Eu quero mandar meu abraço também, mas vai um pouquinho longe, lá nos Estados Unidos. Uau. José Luiz, o Jay, nosso amigo, né? Trabalhou muito tempo aqui na Canção Nova, no áudio. E está comemorando mais um ano de vida hoje. Parabéns, meu irmão. Você mora no nosso coração, viu? Parabéns mesmo, Deus abençoe. E é tão bom, né, que o Sistema Canção Nova de Comunicação une os corações pelo mundo, né? Exatamente. Isso é uma graça. E ao vivo essa programação, né? É uma graça. Bom dia, Sapo. Bom dia. Um abraço aí também para a Luzia, para o Zé Luiz também, que é meu amigo particular. É isso aí, estamos juntos. Ó, e está chegando aí os finalmente da nossa campanha. Então, hoje é o dia de você entrar no meu Instagram, SapoCN, e adquirir as aulas que tem lá para você. Você adquirindo, você ajuda a Canção Nova. Então, por favor, e já aproveita e já me segue também. Isso. Entra lá e já vou seguir aqui também. Qual que é o seu Instagram? SapoCN. SapoCN. SapoCN ou Maestro Sapo. Viu a minha carinha lá? Esse cara aqui. Cuidado, quer dizer, não fala assim, sabe? Porque alguém pega a sua carinha lá e põe outro nome. E começa a vender um curso não tão bom como o seu, aí imagina. Não. Eu estou lá com o instrumento, então não tem como errar. Tá bom. O curso é tão bom, eu sempre brinco. É brincadeira, viu, gente? É sempre brincadeira, eu gosto de brincar. Ele é tão bom que eu mesmo comprei o meu curso. Esse é o Sapo, gente. Valdênia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Padre Sidney. Deus te abençoe, Deixa Valdênia. eu olhar para ver se está acordado. A gente está sem café aqui. Estamos, gente. Aqui as canequinhas, O padre, ele tá assim, ó. Tem água aqui. Hoje a minha caneca é até transparente, olha só, sem café nenhum. Mas deixa eu terminar de cumprimentar a bancada, né? Bom dia, Saba. Bom dia, Bem-vindo, querido. Deus Obrigado. abençoe. Maestro Sapo, que é um príncipe aqui nessa bancada. Uma gentileza que vocês precisam ver, gente. Bom dia, Sapo. Deus abençoe. E bom dia para todos da família Canção Nova que rezam conosco nessa hora. Não é piada. Está sem energia a Fundação João Paulo II, aqui a Canção Nova. Então, a maioria dos departamentos estão sem energia. Hoje vocês não sabem, gente. Eu fui escovar o cabelo na dramaturgia, no meio dos vestidos, Nossa, mas deu certo, graças a Deus. Inclusive, se alguém tiver em algum lugar café, vocês podiam trazer aqui para nós, porque de fato não tem. Obrigada ao Cristiano, que gentilmente foi lá e pegou minha caneca e me serviu um café. Ele perguntou se eu queria 2 dedinhos. Se eu soubesse que não ia ter aqui, eu tinha pedido um pouco mais. 2 em pé, né? É, 2. Mas olha só, a gente não perde a alegria de jeito nenhum. Sem café, mas com muita fé. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Com muita fé,
A gente chega aí até a sua casa, abraçando todos os aniversariantes, nossos sócios evangelizadores, que no dia de hoje celebram o dom da vida junto com a nossa cofundadora. Então, a vocês o nosso parabéns, Deus abençoe, muita saúde, muita paz, muita bênção na sua vida. O padre mencionou aqui o Rafaete, nosso abraço, ele é um homem muito de Deus mesmo. Querido demais, Deus o abençoe, Rafaete. Hoje é aniversário da Leila Lima. Leilinha, trabalhamos tanto tempo com ela aqui no jornalismo, né, Sabará? E hoje, Leila, nós lembramos o dom da sua vida, a preciosidade que você é e celebramos também, viu? Parabéns, muita saúde. E é claro, Lu, nós te amamos, Deus a abençoe. Gente, já estamos sorrindo para a vida, conto com a sua participação. O nosso e-mail é sorrindo@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o nosso e-mail. Pode e deve participar também lá nas redes sociais. A energia para isso a gente tem, tá bom? Então você já pode colocar lá, @sorrindopravidacn. Daqui a pouquinho vai ter a fotinho. Você já tá? Valeu, Bruna. Você já pode curtir, compartilhar, marcar teus amigos, faz aquela selfie bacana para dizer que tá junto conosco. Mas o Sapo disse algo que é verdadeiro. É reta final do projeto Dai-me Almas, meus irmãos. Então, nós precisamos apertar o passo. Nós precisamos refazer as contas, viu, Padre Sidney? Para a gente verificar o que nós podemos, no dia de hoje, ofertar a Deus. Eu me perguntava assim, ontem eu estava rezando, falei, Jesus, o que será, né? A gente sabe que do mês passado para o mês de junho, nós recebemos um volume maior, porque mês passado faltou mais de 15%. Então, esse mês nós estamos carregando aquilo que faltava no mês de maio. Contudo, nós somos milhões de pessoas. A nossa família é imensa. Nesse momento, são milhões de telespectadores nos acompanhando pela TV Canção Nova, milhões ou pelo menos milhares pela rede Canção Nova de rádio. Patrícia mencionava a Venezuela, é porque nós somos filhos de Deus, somos irmãos, mas nós temos milhares de pessoas fora do país nos acompanhando e rezando conosco. Se for da vontade de Deus, você e eu não podemos ser empecilho para o 100%, não é? Existe uma vontade de Deus operante. Se é vontade de Deus que alcancemos o 100%, que você e eu não sejamos empecilho. Então, cabe a nós, é claro, rezar muito, rever a nossa vivência da providência, nós enquanto consagrados, mas cabe a você verificar, será que você não se esqueceu? Será que você já ajudou? Será que você também já convidou os seus amigos, os seus familiares? Porque a providência de Deus, ela está à nossa disposição. Então, cabe a nós não impedir Deus de agir. A gente, pelo menos, não pode atrapalhar o agir de Deus. Então, eu conto com a sua ajuda hoje. Se você já colaborou e não pode mais, está tudo bem, Deus lhe pague. É isso mesmo, você já cumpriu a vontade de Deus no projeto Dai-me Almas. Agora, se você pode, ajude com um pouco mais. Quem não colaborou ainda, porque às vezes a gente fica na torcida, a gente deixa para depois, e talvez seja com você que eu esteja falando nesse momento, com aqueles que acabaram se esquecendo por um motivo ou por outro. Então, nós estamos pedindo a você que no dia de hoje nos ajude. Aprendi algo esses dias com a Deusirene que eu achei muito bonito, porque tem muitas pessoas comprometidas e às vezes não nos ajudam, não é porque não querem, é porque como nós tem o desejo de assumir todos os compromissos, mas um imprevisto ou outro, né? Uma situação de saúde, geralmente é de saúde, uma situação de desemprego e a pessoa naquele determinado mês, naquela determinada ocasião, não consegue nos ajudar. Se é teu caso, também nesse dia nós nos comprometemos a rezar por você, porque a providência de Deus está à nossa disposição, para nós da Canção Nova e para você também. Então, que Deus o alcance na saúde, no emprego e em todas as realidades que circundam a sua vida. Que hoje seja um mover da providência em todas as áreas e circunstâncias da nossa vida. Mas eu quero dizer, quem pode hoje, não deixe de ajudar.
E principalmente no dia de hoje, não deixe de rezar para que a providência do Senhor nos alcance. E aí você já vai dando feedback, tá bom? Pode nos ajudar, pix.doação@cançãonova.com, QR Code está na tela, é só você clicar ali, aponte a câmera do seu... Clicar não, né? Quem dera fosse touch. É só você apontar a câmera do seu celular e ali você já tem o passo a passo para nos ajudar. Quem não vai, vai também no aplicativo. Quem tem o boleto, não se esqueça do boleto. O final de semana nós podemos ajudar, então mesmo sendo sábado e domingo, ainda dá tempo. Então se organize também em família, mas o importante é você seguir em frente conosco. E os 2 testemunhos que eu tenho à mesa, os primeiros que eu já vi aqui, já são sinais de que de verdade essa obra não pode parar. Mas vamos ser sinceros, né, gente? A gente já carregou um montante de maio para junho. De junho, a gente não pode entregar um montante para julho. Então, nós realmente precisamos da sua ajuda para fecharmos o 100%. E a gente conta com Deus em primeiro lugar e acima de tudo, mas contamos com você também, tá bom? Desde já, Deus lhe pague. Verdade. E é importantíssimo, né, Val, como você falou, você prestar atenção também nos canais oficiais da Canção Nova, tá? Você que nos assiste pelo YouTube, em qual canal você está assistindo? Porque o oficial é @TV Canção Nova. É esse, tá bom? @TV Canção Nova. Se você está assistindo algum outro, essa programação agora, em outro canal que não seja esse oficial, e estão pedindo doação e colocando aí QR Code, então não é para Canção Nova. Presta atenção. A gente estava brincando com o Sapo, né, do canal dele no Instagram, mas agora falando com você que nos acompanha pelo YouTube. Atenção, só acompanhe a nossa programação através do @TV Canção Nova. E qual que é o Pix da Canção Nova? Tem muita gente que sabe de cor, mas é importantíssimo você ter claro também. É um só o Pix para você ajudar a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. Tudo minúsculo, sem acento, sem cedilha. Presta atenção. E Pix, para você que está pela rádio aí, é PIX. pix.doação@cançãonova.com, tá bom? Então, presta atenção no canal onde você assiste a Canção Nova pelo YouTube, que é @TV Canção Nova, e também o Pix para você aí ajudar e contribuir. E você também ajuda a Canção Nova adquirindo os produtos de evangelização da Canção Nova. Você sabe que tem o site para você adquirir os produtos, temos lá também frete grátis, temos também o Saldão de São João, enfim, nós temos muitos produtos. Eu já falei que vou peregrinar para o México com o padre Márcio em outubro, 19 de outubro, e tenho falado da Beata Conchita. E estou muito feliz porque chegou o livro da Beata Conchita aí na loja, que você pode adquirir, Diário de uma Mãe de Família. Gente, esse livro precisa chegar nas mãos, não só das mães de família, de todos da Igreja Católica. É um livro que é para todas as pessoas. Eu vou erguer aqui para você... agora sim, né? Baixei aqui. Diário de uma Mãe de Família. Essa é a Beata Conchita, que eu tenho tanto falado, mística, mãe de 9 filhos, esposa, viveu todos os estados de vida e morreu canonicamente religiosa em uma das obras que ela mesma fundou. Tá? Então, essa mulher tem muito para nos ensinar. Olha aí no site, loja.cançãonova.com. Esse livro é uma riqueza. Ela escreveu em obediência aos diretores espirituais dela. É a biografia da vida dela. E ela vem dizer que é possível viver a santidade dentro do casamento, dentro da família. Para todos nós, para todos os estados de vida, se você ainda não tem, adquira, tá bom? E lá, claro, na peregrinação, nós vamos falar mais sobre a Beata Conchita, vamos viver a espiritualidade de Nossa Senhora de Guadalupe também, mas hoje eu quero falar do livro para você, e se você está interessado na peregrinação também, sonha conhecer o México, sonha viver lá a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe e também conhecer um pouco mais da Conchita, entre em contato também, sãojoséperegrinações.com.br. Tá bom? sãojoséperegrinações.com.br. É a primeira vez que eu vou ao México, meu coração está assim, né? Quase explodindo de alegria, de emoção e de conhecer o lugar onde essa mãe de família santa viveu também. Em breve vai ser canonizada. Quem sabe você também vai junto comigo e com o padre Márcio Prado. Deus abençoe você que já está adquirindo o livro também, vai presentear aí muitas mulheres que você conhece, mas também muitos homens, porque todos da igreja precisam conhecer o Diário
aniversário espiritual de uma mãe de família, tá bom? Mas agora a gente vai para o testemunho e para as participações, e como a Val falou, você também que hoje precisa da providência divina, envia o seu pedido de oração também através do nosso Instagram, Sorrindo para a Vida CN, porque nós da Canção Nova estamos aqui doando a nossa vida, mas também rezando por você. Tá? 24 horas a Canção Nova também está intercedendo pelas suas intenções e para que a providência chegue hoje também na sua casa e na sua família. É verdade. Então, envie seu pedido de oração. Nós estamos aqui aguardando a sua presença e a sua participação. E sobre a peregrinação que a Patrícia falou, é verdade. Você não perca tempo, porque senão vai acontecer igual com o Padre Sidney. O Padre Sidney tem uma para setembro, dia 15 de setembro, não dá mais. Agora só ano que vem, padre. Todo mundo quer viajar com o padre. Aí já agora com ele não dá mais, então você precisa se organizar. Todos os padres da Canção Nova são diretores espirituais, tanto na peregrinação São José, quanto na peregrinação Obra de Maria. Você tem a oportunidade de viajar com diretores espirituais da Canção Nova. Os missionários todos em potencial, nem todos viajam por questões óbvias, o nosso compromisso com o nosso trabalho, mas todos os missionários têm em potencial também a graça da direção espiritual para peregrinações. Então, se você ouvir que tem uma peregrinação com o sacerdote da Canção Nova, com o missionário da Canção Nova, entre em contato o mais rápido possível, nem que seja, eu gosto de dizer assim, que por curiosidade, porque às vezes as pessoas dizem, o valor está muito inacessível e talvez esteja mais em conta ou mais próximo de você, das suas possibilidades do que você imagina. Então não perca essa oportunidade, tá bom? É isso mesmo, entre em contato conosco. A Patrícia já falou o site da São José, se for com a Obra de Maria é o 12 3186 2055, 12 3186 2055, sacerdotes da Canção Nova são diretores espirituais, recordando que nós já retomamos com as peregrinações à Terra Santa, é só você entrar em contato conosco e escolher um dos roteiros. Vamos às participações e ao testemunho. A Rosa, ela diz assim, eu estou mandando um pix pelos novos sacerdotes. Muitíssimo obrigada, Rosa Luzia. Deus a abençoe, obrigada pelo carinho aqui junto com a gente. Ela falou assim, que bênção, né, os novos sacerdotes da Canção Nova. A Maria do Carmo, ela diz assim, o meu é Pix aniversário. Dia 28, eu completo 81 anos. Que linda! Peço orações na missa do dia, hein, Padre Sidney? Sim, vou celebrar aí. Olha só, então o Padre Sidney já vai incluí-la nas suas orações. Mas Maria do Carmo, fica tranquila, todos nós missionários rezamos por todos aqueles que o Senhor nos confiou. Então, desde agora, a gente já reza por você, viu? Parabéns. A Sonimar, ela diz, segue o meu algo a mais e o meu é na graça de Deus. E ela diz, chegaremos ao 100%. E a Rosângela também mandou algo a mais, a Nilza Bonfim diz, minha contribuição, e por aí vai, não param de chegar. Nós estamos contando com a sua ajuda nesse momento, tá bom? E desde já, Deus lhe pague. Chegaram moedinhas aqui, e essas moedinhas fazem muitos milagres. Vou contar para vocês a história desse daqui a pouquinho, junto com o testemunho, mas esse veio com a Valdomira da Piedade. A família dela trouxe. Ela diz, minha mãe que juntava para presentear a Canção Nova e para todos vocês do Sorrindo para a Vida. Colocou aqui para a Valdene e para todos do Sorrindo para a Vida, que a gente já entende que é projeto Dai-me Almas. Muito, muito obrigada. E aqui, padre, eu tenho esse generoso e esse par de alianças e é uma história muito bonita. Vou pedir para o senhor para segurar e aí o senhor já leva para mim ao Santuário do Pai das Misericórdias. O Sapo com certeza vai se recordar um pouco dessa história, mas quem acompanha o Sorrindo para a Vida de muito tempo vai se lembrar dele. E hoje elas estavam ali na porta aguardando para me dar um abraço e me falar desse momento novo da vida delas. Ela diz assim, meu nome é Sueli, venho deixar um par de alianças a pedido da minha mãe, a Iracema. Era a aliança do meu irmão, o Adilson, e também da Tereza. E aqui eu abro aliás, eu vou contar uma parte e vou dizer quem é o Adilson, que vocês vão se recordar dele. Meu irmão, ele foi alcoólatra por mais de 20 anos. Eu e minha mãe e minhas irmãs, Ana e Elisângela, Sueli contando, né? Não parávamos de rezar de jeito nenhum por ele. Minha mãe sofria tanto que ela chegou a pesar 38 quilos. Ela era muito depressiva por causa dessas lutas e a preocupação com o alcoolismo dele. E aqui, então, eu abro parênteses.
Na ocasião, padre, eu recebi várias fotos do Adeilson, melhor dizendo, que ele, no banco da praça, ele virou irmão de rua, numa situação muito vulnerável. Mas Nosso Senhor entrou na vida desse homem de uma forma tão grandiosa que ele se converteu, se casou com a Teresa e depois ele se tornou vereador da cidade. E fazia o bem, virava e mexia. Eu procurei aqui nos arquivos, não encontrei. As fotos dele, não sei se o Sapo se lembra, a família toda com o vestuário da Canção Nova, e ele sempre fazia questão de dizer do alcoolismo para o bem comum como vereador da cidade. Só que no dia 21 de agosto de 2025, pela manhã, Sueli dizendo, chegou a notícia mais difícil das nossas vidas. Ele foi assassinado. E o que eu venho testemunhar hoje, no primeiro momento, é que nós achamos que nossa mãe não aguentaria. E mesmo assim, nesse momento de dor, pedindo oração à Canção Nova, nós conseguimos rezar e a Canção Nova foi nos sustentando diante de todos esses momentos difíceis. A gente segurava a mão de Deus através da programação. Terço na mão, rezando o terço da misericórdia, proclamando que nós confiamos em Jesus. Minha mãe e nós estávamos passando por esse luto com muita saudade, uma dor que dói ainda, mas sem desespero nenhum, crendo na ressurreição, crendo que nos encontraremos na eternidade. Mesmo com tantas lutas, meu irmão foi uma bênção e acreditamos que ele foi uma pessoa que depois foi o que mais buscou a Deus em nossa família. Ele não deixou a esposa e os filhos sem ter uma vida de oração. E isso é o que tem nos ajudado todos os dias, a certeza de que Deus está conosco. E essa certeza nos vem através da Canção Nova. E no finalzinho da carta, junto com o par de alianças que a Teresa doou também, e a mãe dele, e as moedinhas de generosidade, ela escreveu a Sueli aqui para nós. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Meu Deus, que história, hein? Gente, muitas Não é, padre? histórias. A gente não consegue olhar para essa aliança de qualquer jeito, né? Por detrás dela tem uma história de vida, tem um sofrimento, tem uma dor. É por isso que a Canção Nova existe, né? É por isso que a Canção Nova está em pé. Nós não vivemos, e é claro, nós pedimos a sua ajuda, a sua contribuição, nós pedimos que você faça o seu algo a mais, mas a Canção Nova fica em pé por causa de histórias assim. Imagina, este homem passou pela doença do alcoolismo, era um homem de rua e a mãe estava prostrada porque ela não se limitava apenas à dignidade da pessoa, mas à alma da pessoa. Depois este rapaz conheceu a Deus, ele conheceu o que era o verdadeiro amor, se tornou um homem público, um político, foi assassinado e hoje a mãe sabe em quem colocou a sua esperança. Ela já não está mais com 30 quilos. Por quê? Porque o principal do homem não é a vida deste mundo. O principal do homem é a vida eterna. Então, olhar para essas alianças é perceber que as histórias de muitas pessoas, muitos sofrimentos, muitas dores, muitas lutas, sustenta a Canção Nova. Então, muito obrigado, viu, pela sua generosidade. Obrigado mesmo você que acredita na obra da Canção Nova, acredita na evangelização da Canção Nova, acredita que esta evangelização que se faz por meio desta câmera, que agora você me vê, por meio do áudio, do Twitter, de tantas pessoas, esta evangelização é feita de vida. E se ela é feita de vida, ela alcança muitas almas. Muito obrigado pela generosidade. Não é somente uma aliança, né? E o que eu acho bonito, Padre, Patrícia, meus irmãos aqui, você em casa, podia ser uma história de derrota. Sim. As irmãs me encontraram numa alegria. Elas me deram um abraço também, eu nem sabia disso. Numa alegria. Eu falei, meu Deus do céu, estavam as irmãs, as sobrinhas, ainda brinquei que elas duas estavam de lilás, eu falei, nossa, minha cor favorita. E a gente conversando ali, e eu nunca podia imaginar, quando ela, no último abraço aqui, eu já estava subindo,
ela disse assim, o nosso irmão morreu, Val. Eu pensei, o que é, se não Deus para sustentar? Poderia ser uma história de derrota. Falar assim, o quê? Depois da conversão, depois do matrimônio, depois dos filhos, morrer assassinado. Em quem eu coloquei a minha fé, né? Em quem eu coloquei a minha fé? Mas não, gente. Em Deus não há causa perdida. E em Deus, por mais que seja uma aparente derrota, nós entendemos o que de fato a alegria do Senhor é a nossa força, porque é a do Senhor. Não é como o padre disse, por causa de uma vida pública, por causa de um bom emprego, de uma família ou de qualquer coisa. É porque vem de Deus e nada tira. Louvado seja Deus. E eu digo de novo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E o lindo é ver que a Canção Nova ajuda cada um de nós a caminhar pela fé, né? Pela fé. Caminhar muitas vezes sobre as águas. E os olhos têm que estar fixos em Jesus. Essa família tem o olhar voltado para Jesus. Que o meu olhar, que o seu olhar também hoje se volte para o Senhor, né? Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele, só em Jesus. E a frase do Padre Jonas vem dizer para nós, quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, o impossível começa a acontecer. Quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, o impossível começa a acontecer. E aqui, no Sorrindo para a Vida, nada é por acaso. A música nos ajuda, a oração nos ajuda, a palavra, o testemunho nos ajuda. Cada momento foi inspirado por Deus para que nós possamos fazer isso, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Tem muita gente que precisa hoje fazer essa experiência, se abandonar, se entregar. Coloque mesmo agora, meu irmão, minha irmã, a sua vida nas mãos do Senhor. Deixa o impossível acontecer na sua vida. Deixa o impossível acontecer no seu coração. E aqui na Canção Nova a gente busca cada vez mais a ação de Deus, Espírito Santo em nossa vida, nos abrindo a Ele, deixando Deus mudar e moldar o nosso coração. Que você possa fazer a experiência assim, porque assim o impossível acontece na sua vida. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Já pode ir soltando a nossa voz na linguagem dos anjos. Senhor, Tu conheces o nosso coração e sabe como nós hoje amanhecemos.
Por isso nós necessitamos do Espírito Santo. Você que está em casa nos acompanhando, peça o Espírito Santo sobre a sua vida nesta manhã, para preparar o seu coração para acolher a palavra de Deus, que ressuscitará muitas áreas da sua vida, que trará nova vida, novo ardor, novo ânimo. Por isso peça, coloque a mão no seu coração, faça a experiência de colocar a mão no seu coração, diante do seu televisor, diante do seu computador, diante do seu celular. Nós somos a Canção Nova, uma comunidade carismática, uma comunidade que vive a partir da ação do Espírito Santo. Por isso, peça o Espírito Santo no mais íntimo do seu coração. Já no início do nosso programa, nós queremos pedir a graça de Deus, que o Espírito Santo venha fecundar a nossa vida, que o Espírito Santo venha novamente trazer aquilo que é vida aonde há morte. Sim, Senhor Jesus, Tu conheces o nosso coração, sabe daquilo que nós temos guardado. O coração como sede das nossas decisões, o coração como sede do nosso comportamento, o coração como sede daquilo que nós intuímos. Por isso o Espírito Santo vem no mais profundo do nosso coração e prepara este terreno que é fértil, Senhor. Sim, nosso coração ele é fértil, ele é fecundo. Por isso a palavra de Deus encontrará espaço dentro de mim. Diga do fundo do seu coração: Senhor, fala comigo, fala no íntimo do meu coração. Eu preciso da Tua palavra, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua orientação, eu preciso da Tua direção, Senhor. Sozinho eu não consigo. Tu conheces, Senhor, a realidade dos nossos corações. Por isso eu peço que o Espírito Santo venha hoje colocar ânimo em corações que amanheceram sem esperança. Que esta palavra, Senhor, seja capaz de ressuscitar a esperança em corações que estão desanimados. Eu percebo corações que estão desanimados e isto é uma arma do demônio para você. O desânimo quer roubar de você todo e qualquer ânimo, toda e qualquer esperança. Por isso, Senhor, nós pedimos: vem Espírito Santo sobre nós e prepara o nosso coração. Mais uma vez, ó vento impetuoso, canta. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, com o coração preparado, abra as Sagradas Escrituras, sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32. Estavam a caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia à sua frente. Estavam assombrados, e os que seguiam tinham medo. Jesus, outra vez, chamou os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele. Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, dirigiram-se a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Concedei-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda.
Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo com o qual serei batizado? Responderam: podemos. Jesus então lhes disse: sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que serei batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem foi preparado. Os outros 10, ao ouvirem isso, começaram a se indignar contra Tiago e João. Jesus então o chamou e disse: sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós. Senhor. Meus amados irmãos, eu quero chamar um pouco a atenção a uma primeira imagem que nós já vemos nos primeiros versículos que nós acabamos de ler. Uma imagem significativa. Estavam a caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia à frente. Estavam assombrados, e os que seguiam tinham medo. Veja, isso é muito significativo. Jesus caminha à frente dos discípulos. Os discípulos seguem atrás, assombrados e com medo. É interessante esse detalhe. Eles pressentiam que algo difícil está para acontecer em Jerusalém. Isso foi antes de nosso Senhor anunciar pela terceira vez a sua paixão. Nosso Senhor já tinha anunciado 2 vezes. E eles estavam subindo a Jerusalém. Para quê? Para que Jesus morra. Jesus estava a caminho de Jerusalém para morrer. Eles estavam pressentindo isso. E de fato, Jesus os chama à parte, e esse detalhe também é importante. Isso é importante nós percebermos que nosso Senhor chama à parte. É sempre assim na nossa vida. Quando nós estamos vivendo algo, nosso Senhor quer nos comunicar. Ele sempre nos chamará à parte. Ele chama à parte e fala abertamente sobre sua paixão, morte e sobre a sua ressurreição. Veja, essa cena, ela representa muito bem a nossa vida. Jesus também caminha à nossa frente. Independente daquilo que hoje você esteja vivendo, Ele nos chamou a segui-lo. E quando nós seguimos alguém, nós não seguimos alguém sem ver este alguém. Este alguém está sempre à nossa frente, mas sempre nós sabemos, nós não podemos saber exatamente qual é o caminho, por onde este caminho do seguimento de Cristo nos levará. Meus irmãos, existem momentos em que nós queremos ser fiéis, mas nós sentimos medo. Existem momentos da nossa vida que nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós percebemos que ela pode exigir de nós renúncias, exige de nós mudanças, exige de nós entregas que nós não estamos acostumados a dar. E melhor, essas mudanças, essas exigências não estão nos nossos planos. O Evangelho não esconde o medo dos discípulos. Eles seguem Jesus, mas eles seguem assombrados, assustados. E isso já nos traz uma palavra de consolação, meu irmão. Não importa o que você esteja vivendo, mas veja, sentir medo
não significa necessariamente que você não tem fé. Você pode ter fé e sentir medo. Veja, a fé nem sempre ela elimina imediatamente o medo. Muitas vezes, a fé significa continuar caminhando mesmo com medo. Mesmo com medo eu vou. Os discípulos, eles não compreenderam tudo. Não estavam seguros diante da realidade que estava acontecendo, mas eles continuam atrás de Jesus. Então, aqui está a primeira lição desse evangelho. Pode ser que você não esteja compreendendo as coisas e as situações da sua casa. Pode ser que você esteja com medo. Pode ser que você esteja com tanto medo, que este medo tenha alimentado a sua vida. Mas o importante, meu irmão, não é você parar no seu medo. O importante é você continuar atrás de Jesus. Talvez você também esteja seguindo Jesus. Talvez você esteja seguindo Jesus assim, com medo de uma decisão. Talvez você esteja seguindo Jesus com uma enfermidade que te causa medo. Ou alguém da sua família recebeu um diagnóstico. Esse diagnóstico tem causado dentro de você um grande medo. Você está com medo de perder esta pessoa. Chegou a hora de você caminhar atrás de Jesus. Talvez você esteja angustiado, seguindo Jesus, com medo de uma mudança, de uma responsabilidade, ou até mesmo de uma situação dentro da sua casa. Talvez exista hoje, nesta manhã de sexta-feira, uma cruz diante de você que ainda não sabe como você pode carregá-la da melhor forma. Esta cruz tem te deixado, como nos discípulos, assombrados. E o Evangelho não nos promete que não haverá cruz. O Evangelho não nos engana. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Ele não quer te enganar. Ele não quer dizer que vai ser fácil. Ele não quer dizer para você que todos os problemas vão se esgotar hoje. Ele pode realizar nova todas as coisas, mas existe uma certeza, meu irmão. Mesmo diante das cruzes da sua vida, mesmo diante das enfermidades da sua vida, do sofrimento da sua vida, a certeza é que Ele caminha à nossa frente. E isso nos basta. Ele caminha à nossa frente. Jesus nunca nos pede que nós atravessemos um caminho que Ele mesmo não tenha primeiro percorrido. Ele já percorreu todos os caminhos. Ele já redimiu todos os caminhos. Quando nós encontramos a dor, quando o sofrimento bate na nossa porta, quando a dor nos encontra, Ele já passou por esta dor. E isso precisa causar ânimo em você. Quando você enfrenta uma rejeição, Ele já foi rejeitado. Essa rejeição que você está sofrendo dentro do seu trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa, nosso Senhor já redimiu. Você não está sofrendo sozinho, nosso Senhor já sentiu isso por você. Quando você encontra a solidão, o sofrimento, nosso Senhor já encontrou. Veja, nós encontramos os passos de Cristo diante de nós. Então, tudo que te acontece, nosso Senhor já passou. Ele se encarnou por completo. Nosso Senhor foi verdadeiramente homem. Em tudo Ele sentiu. Em tudo Ele pensou, em tudo Ele viveu. Ele viveu para redimir tudo que o homem é capaz de viver. Por isso, meu irmão, todo cristão precisa compreender que seguir Jesus significa estar disposto a acompanhá-lo também até Jerusalém. A nossa vida não se passa sem ir para Jerusalém. O caminho é seguindo Jerusalém. É bonito porque aqui dentro da Canção Nova a gente se encontra, né? E aí ontem eu encontrei uma irmã, eu abracei ela. Você está bem, minha filha? Estou bem, padre, caminhando. Aí eu disse, caminhando para onde? Aí ela disse assim, a Jerusalém Celeste. Aí eu parei, olhei assim, nossa, a Jerusalém Celeste? É,
mas ela só virá por meio da cruz. Ali, saindo do santuário. Porque nós estamos, também faz parte da nossa vida. E seguir Jesus é estar disposto a isso. Está disposto a enfrentar as nossas dores, está disposto a passar pela cruz. Nós não podemos desejar apenas os milagres da Galileia, nós não podemos apenas desejar as curas e os prodígios e rejeitar e recusar a entrega à cruz de Cristo. A cruz faz parte da nossa vida. Padre, pelo amor de Deus, numa manhã dessa o senhor vem dizer um negócio desse para mim, eu não posso te enganar. Eu não posso dizer para você que você não terá cruz. Eu preciso dizer para você que você não pode recusar. Nós não podemos querer apenas o consolo da presença de Cristo e rejeitar aquilo que essa presença pede de cada um de nós. Nós nos aproximamos de nosso Senhor também para passar pelo padecimento. Eu sei que é difícil escutar isso, mas eu não posso te enganar. Eu não posso dizer para você que a lógica da cruz não é a nossa vida. Contudo, a lógica da cruz nos assusta. E eu sei que nos assusta. E quando a cruz nos assusta, e aqui é interessante porque quando a cruz nos assusta, existe uma tentação muito humana que nós encontramos no Evangelho de hoje. Olha, ali já estava no terceiro anúncio da paixão. Ou seja, eles já estavam caminhando a Jerusalém. Eles já estavam subindo. Eles já estavam na Via Sacra. E o que acontece? Quando nós nos deparamos com a cruz, e esta cruz nos assusta, nós temos uma tentação muito humana. Todos nós temos. Qual que é? Buscar alguma compensação. Todos nós temos. Buscar alguma compensação. E é justamente neste momento que Tiago e João, e é até uma cena engraçada, né? Tiago e João se aproximam de Jesus e dizem assim: mestre, nós queremos que nos faças o que nós vamos pedir. E o que é que ele quer? Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Veja, nos evangelhos nós escutamos esta frase de Jesus em outros momentos, e sempre relacionado a uma cura humana, física. E nosso Senhor diz: o que queres que eu vos faça? E o que eles dizem? Concede-nos, na tua glória, nós sentarmos um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus fala de paixão. Veja, Jesus fala da cruz, Jesus fala da morte. Mas no fim do anúncio da paixão, nosso Senhor fala que Ele ressuscitará. É a última frase, é o último termo. Ele diz assim, mas Ele ressuscitará. Mas os discípulos, Tiago e João, pensam em posições, em reconhecimentos, em compensações. Jesus fala de entrega, mas eles querem lugares de honra. Jesus caminha com eles para dar a vida, enquanto os discípulos estão preocupados com o lugar que eles precisam ocupar. E antes de julgarmos Tiago e João, nós vamos dizer assim: nossa, esses dois aí, pelo amor de Deus, né? Esses dois aí só quer glória, esses dois aí só quer aparecer, esses dois aí só quer ficar no bem bom, não quer carregar o pesado. Antes de nós julgarmos o Tiago e João, nós precisamos reconhecer que também carregamos esta tentação. Todos nós, sem exceção, nós carregamos a tentação de buscar compensações na hora do padecimento. É muito fácil armar uma tenda no Monte Tabor e não ir ao Monte Calvário. É muito fácil permanecer no Monte Tabor. E aqui nós precisamos olharmos com muita sinceridade. É um exame de consciência. Todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, o Padre Jonas é muito claro quando ele nos ensina o método da Bíblia do meu dia a dia. A pergunta é: o que Deus hoje quer falar para mim? O que hoje Deus me diz? Mas a outra pergunta é: e como eu vou colocar isso em prática? Porque eu preciso me rever, eu preciso ver como que eu estou.
Todos nós desejamos ser valorizados, meu irmão. Todos nós gostamos quando o nosso esforço é reconhecido e alguém diz assim: nossa, Padre Sidney, como foi bom isso que o senhor fez. Nós ficamos felizes quando alguém agradece aquilo que nós fazemos. É humano, isso é normal, isso faz parte da nossa humanidade. O problema, ele começa quando nós passamos a medir o nosso valor pelo lugar que nós ocupamos e não por aquilo que nós somos. O problema começa quando nós começamos a medir o nosso espaço pela atenção que nós recebemos ou pelo poder que nós podemos exercer diante das pessoas. É o Padre Sidney da Canção Nova. Pera, ser da Canção Nova me faz estar unido à cruz de Cristo. Ser da Canção Nova é estar numa vitrine onde as pessoas olham para mim e veem: ele não vive mais para si. Ele morreu para ele mesmo. Ele não tem mais vontade própria. A vontade própria é um empecilho para a nossa vida, principalmente na evangelização. E existe uma tentação muito sutil na nossa vida, e principalmente na nossa vida espiritual, transformar até mesmo as coisas de Deus em instrumentos de afirmação pessoal. É aquilo que eu posso dizer, transformar o Deus que eu vivo, que eu sigo, em garoto propaganda de mim mesmo. Isso é normal, isso pode acontecer. Nós podemos, meu irmão, trabalhar com Deus, mas desejar que todos percebam o meu trabalho. Nós podemos até mesmo servir na igreja. Você pode ser coordenador de pastoral, você pode ter a chave da igreja, mas querer ocupar sempre os primeiros lugares e dizer: por que o padre não me chamou? Isso é uma tentação que existe dentro de você. Nós podemos até defender a humildade e secretamente sentir um orgulho de parecer humilde diante das pessoas. Nós podemos até mesmo falar de pobreza, tá? Nós podemos propagar a pobreza, ou melhor, contra a pobreza, ter atos de caridade concreto. Isso é bom, isso é evangélico. Veja, ontem mesmo o Papa mandou uma ajuda para a Venezuela, e a igreja na Venezuela está sendo ajudada, está sendo aberta todas as igrejas para ajudar o povo de Deus. Veja, nós podemos falar de pobreza, nós podemos falar de justiça, nós podemos falar de solidariedade, nós podemos falar de fraternidade, de sinodalidade, nós podemos falar de tudo isso e ao mesmo tempo pensar que somos melhores do que os outros por vivermos estes valores. Veja, que tentação que existe dentro de nós. O orgulho pode se esconder até mesmo atrás de aparentes virtudes. Isso é muito sério. Uma pessoa pode abrir mão de muitos bens materiais, viu? E continuar profundamente apegada à sua própria imagem. É isso que o Evangelho quer alcançar. Pode não desejar dinheiro, mas ele começa a desejar aplausos. E aí acaba. Pode ser até mesmo que ele não procure o luxo, mas ele procura a influência. Ele procura o reconhecimento. Pode até realizar muitas coisas boas, mas esperar que todos saibam que quem realizou foi o Padre Sidney. Veja, meus irmãos, por isso não basta nós apenas perguntarmos: o que eu estou fazendo? Não. A pergunta do Evangelho é mais profunda. É necessário perguntar: por que eu estou fazendo? Nosso Senhor não vê apenas a nossa ação. Nosso Senhor vê a verdadeira intenção. Por isso que é necessário perguntar: por que eu quero esse lugar? É necessário perguntar: por que eu desejo esta função? Por que eu estou servindo? Por que eu fico tão incomodado quando outra pessoa recebe uma oportunidade que eu desejaria? Por que eu preciso tanto de reconhecimento diante daquilo que eu faço? É necessário perguntar: por que eu preciso tanto que reconheçam aquilo que eu disse
que eu falei. A conversão cristã, meu irmão, não acontece somente quando nós abandonamos coisas claramente erradas. E eu aqui já percebi, pelas vezes que eu vim no Sorrindo para a Vida, que nós temos um público fiel, né, Val? Um público fiel, um público que está aqui todo dia, escutando a palavra de Deus, com disposição, querendo mesmo beber da graça de Deus. Eu preciso dizer para você, meu irmão, que acompanha a Canção Nova, e por muito tempo nós vamos em tantos lugares, as pessoas dizem assim, a Canção Nova é 24 horas na minha casa. Veja, a Canção Nova não existe para outra coisa, a não ser trazer o Evangelho para dentro da realidade que você vive. Portanto, a conversão cristã, ela não acontece somente quando nós abandonamos coisas erradas. Isso é o começo, é quando você começa a conhecer a Canção Nova. Você começa a deixar as coisas erradas, você volta a confessar-se, você começa a receber Jesus Eucarístico. Mas veja, conversão, existe também uma conversão que precisa acontecer a partir das nossas motivações, a partir das nossas inspirações, a partir das nossas intuições. Às vezes, e aí deixa eu ser muito chato nisso, é bom, o papel do padre também é ser chato. E eu preciso dizer para você que às vezes nós fazemos coisas boas com motivos ainda misturados. Nós servimos, mas nós queremos reconhecimento, como eu já falei. Nós ajudamos, mas nós esperamos retorno. Nós assumimos responsabilidade, mas nós também queremos controlar tudo. E Jesus, com paciência, Ele vai... E aqui é bonito, né? Jesus, com paciência, Ele vai purificando o nosso coração. Veja, vocês perceberam que a reação de Jesus diante do pedido inusitado de Tiago e João, Jesus, ele não rejeita Tiago, ele não rejeita João, por causa do pedido deles. E o pedido foi assim, audacioso até. Ele não expulsa os discípulos, ele não diz assim, sai daqui, seus despreparados, até quando? Ali já estava no 3º ano da vida pública de Jesus. Imagina o que Tiago e João já viram, o que foram capazes de enxergar, e mesmo assim fazem esse pedido. Mas o que Nosso Senhor faz? Olha que educação, Ele educa. Nosso Senhor é pedagogo, Ele educa. Jesus pergunta, podeis beber do cálice que eu vou beber? E os discípulos, eles pedem um lugar. E o que Jesus oferece? Um cálice. Os discípulos pedem um lugar e Jesus oferece um cálice. E veja, o cálice significa participar da vida de Cristo, de sua entrega, do seu amor. Quando o padre, na oração eucarística, no ato litúrgico, bebe do cálice, ali não é somente um sinal figurativo, ali é o padre como persona Christi, como um homem à frente daquela celebração, trazendo os fiéis para entrarem, para participarem na vida de Cristo, de sua entrega de amor, da sua entrega total, amar e amar até o fim. Jesus não promete aos discípulos e nunca prometeu uma grandeza diferente da sua. É como se o padre, ao beber aquilo ali, dissesse assim, todos nós estamos aqui dispostos, Senhor, a sofrer o que preciso for, para ter a tua grandeza. E a tua grandeza não é humana, a tua grandeza não se resume a esta terra, a tua grandeza é muito maior do que tudo que eu vejo. Veja, é como quem deseja estar perto de Jesus deve aprender a amar como Ele ama. Quem deseja estar perto de Jesus precisa aprender a servir como Ele serve, a entregar-se como Ele entrega e como Ele entrega. E aqui, meu irmão, existe um detalhe muito forte. A gente já está com o tempo esgotado, mas aqui eu quero encerrar. Existe um detalhe importante aqui, muito forte no Evangelho de São Marcos. Veja, Tiago e João pedem para ficar um à sua direita e outro à sua esquerda. Este termo... mas eles pedem um à sua direita e um à sua esquerda a partir da sua glória, da glória de nosso Senhor, né? A partir da glória dele. Mas mais tarde
essa expressão, uma à tua direita e outra à tua esquerda, vai voltar no Evangelho de São Marcos. Mas é um único momento, só tem 2 momentos que isso acontece dentro de todo o Evangelho. Quando um à tua direita, uma à tua esquerda, é usada nesse pedido de Tiago e João. Existe um outro momento, sabe qual é o momento? Na cruz. Quando o evangelista vai dizer que existia 2 ladrões. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus será crucificado e entregar-se-á a mim e a você. Veja, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Os discípulos imaginavam 2 tronos. E o Evangelho de São Marcos nos apresenta 3 cruzes. Não existe vida gloriosa que não passa pela cruz. Não existe vida gloriosa que não passe pelo padecimento. Isso não significa que Deus deseja o nosso sofrimento. Não é isso. Nosso Senhor não deseja o nosso sofrimento. Isso significa que a verdadeira glória de Cristo não é o poder. A verdadeira glória de Cristo é um amor elevado até o fim. A maior prova de amor é dar a vida pelos seus amigos. Veja, meus irmãos, a cruz, ela revela o modo de Deus ser grande. Quem aprende a padecer mostra a grandeza do seu coração. Veja, Deus é grande porque Ele ama. E aqui está a nossa grandeza. A grandeza está no amor. Deus é grande porque Ele se entrega. Deus é grande porque não usa seu poder para dominar, mas Ele usa o seu poder para salvar. E aqui eu quero encerrar pedindo a você esta graça. Veja, quando os outros 10 discípulos, e aqui eu quero encerrar para dizer o quanto o Evangelho ele continua sendo vivido até os dias de hoje. E quando os 10 discípulos escutam, ficam sabendo do pedido do Tiago e João, imagina a confusão. Eles ficaram pensando assim, meu Deus, eles começam a se indignar e dizem assim, quem eles pensam que são? Quem eles pensam que são? De chegar na nossa frente? Mas talvez, e aqui é interessante, talvez aquela indignação dos 10 não fosse tão pura assim, Valdir. É possível que eles estivessem irritados porque Tiago e João pediram primeiro aquilo que eles desejavam secretamente. Aquilo que eles desejavam no coração. Por isso é interessante o início do Evangelho que nós lemos e no final. No início, nosso Senhor chamou à parte e falou da cruz. Quando acontece o conflito fraterno no meio deles, o que Jesus faz? Jesus chama todos para perto e diz, sabeis que aqueles que governam o mundo, que aqueles que são reconhecidos como governantes das nações, eles dominam, os seus grandes eles exercem autoridade, mas aqui existe uma frase que precisa ser gravada no nosso coração, e é isso que nós vamos pedir nesta manhã. Nosso Senhor diz, olhando nos olhos dele, eu fico imaginando a cena, Jesus fitando os olhos daqueles homens e dizendo, entre vós não deve ser assim. Meus irmãos, nós somos diferentes, porque nós conhecemos um amor, e quem conhece o amor, não age da mesma forma que o mundo, não age a partir de reações daquilo que sofreu. Por isso nós queremos nesta manhã, diante de um mundo que muitas vezes, grande é quem manda, grande é quem controla, grande é quem ocupa o centro, grande é quem tem pessoa debaixo de si, nós queremos pedir a Deus a graça de servir, nós queremos pedir a Deus a graça de amar, sem nenhum reconhecimento. O amor verdadeiro não busca aplausos nem reconhecimento. Por isso nós queremos pedir, Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor Jesus, como nós estamos. Tu sabes, Senhor Jesus, que muitas vezes nosso coração fica cansado, fadigado, porque dentro da nossa casa nós não encontramos reconhecimento.
Dentro da nossa casa não tem ninguém que agradeça. E existe do nosso coração, humanamente falando, uma necessidade para isso. Permita que nesta manhã o Espírito Santo fale ao seu coração e diga: obrigado pela sua doação, minha filha. Obrigado pela sua entrega. Obrigado pela sua entrega verdadeira. Obrigado pela sua entrega total. Obrigado pelo bem que você faz sem que muitos reconheçam. Obrigado porque à sua frente está Jesus, que te ensina a amar ao ponto de dar tudo. Por isso vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre as nossas realidades. Vem Espírito Santo e traz a nós o desejo de assumir um trabalho, de assumir uma missão e com as ocasiões para isso dizer que eu amo o nosso Senhor, por isso eu quero servir os meus irmãos. A maior prova de amor é dar a vida pelos seus amigos, por isso nós não podemos dizer que amamos a Deus se não somos capazes de amar os nossos irmãos. Por isso vem, Senhor, e deposita em nós o Espírito Santo. Vem sobre nós com teu Espírito Santo e alarga o nosso coração. Vem Espírito Santo e faz com que o nosso coração se alargue mais, não buscando reconhecimentos, não buscando aplausos, mas buscando verdadeiramente o serviço, a entrega, a doação, o amor verdadeiro e gratuito. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e existe sim dentro de nós um serviço que não precisa dar sempre a última palavra, mas um serviço de amor, de entrega total. Por isso vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem com teus dons. Dá-nos a graça, Senhor, de viver assim, os seus. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. É o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos dá mais uma vez essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque damos toda a primazia da nossa vida a Ti. Obrigado, Senhor, porque podemos Te receber, podemos Te contemplar, Te adorar. Obrigado, Senhor, porque podemos ser Teus. Todos, glórias e louvores. Espírito Santo, transforma a dureza do nosso coração em misericórdia. Transforma. O Senhor que foi capaz de dizer: entre vós não deve ser assim. Senhor, que as nossas famílias não sejam lugares de disputa, que as nossas comunidades, Senhor, não sejam espaços de competição, mas de fraternidade, Senhor. Que as nossas responsabilidades, meu Deus, não sejam instrumentos de poder, mas oportunidades de entrega. Por isso, Senhor, transforma a nossa necessidade de controlar em uma capacidade de cuidar. Transforma a nossa vontade de aparecer muitas vezes em disposição de servir. Transforma a nossa ambição em santidade, meu Deus. Transforma a nossa inveja em alegria pelo bem dos nossos irmãos. Por isso, Senhor, transforma o nosso coração. O Senhor revelou para nós hoje
O antídoto do egoísmo, do orgulho, Senhor, é se colocar a serviço do outro. É se colocar à disposição do outro, daquele que mais precisa. E muitas vezes o que nós precisamos é só olhar do lado e ver quem está do nosso lado e quem precisa da nossa presença. Talvez você esperou muito aí da sua casa, da sua família, o reconhecimento. Mas hoje, mais uma vez, se coloca a serviço. Aquele amor que você esperava, coloque você o amor. E você vai colher esse amor. Aquele serviço que você esperava, aquele elogio que você esperava. Faça o exercício de você fazer, de você se doar. E quem dá é mais feliz. Com certeza é mais feliz do que aquele que recebe. Eu te louvo, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor nos revelou que a nossa verdadeira grandeza está em se colocar a serviço do outro. É assim, o mundo nos ensina de maneira diferente, não é? Mas mesmo você que está numa grande posição hoje, até aí no seu trabalho, você está aí para servir. Na igreja é assim, não é? A maior autoridade da igreja está ali para servir. Mas também no nosso dia a dia, nas nossas realidades, dentro da nossa casa, nós também precisamos nos colocar a serviço. Quem hoje você precisa abraçar, quem hoje você precisa fazer um gesto concreto de carinho, é aquilo que você gostaria de receber, mas o Espírito Santo vai inspirar a quem você pode hoje, de alguma maneira, amar concretamente e servir. E talvez seja aquela pessoa que mais te incomoda, essa aí. Deus estará curando também o seu coração. Louvado seja Deus por essa partilha, Padre. Mais uma vez, obrigada. O Senhor é uma bênção, o seu sacerdócio é uma bênção, que continue sendo sempre uma bênção, não só aqui dentro da Canção Nova, mas para todo o povo de Deus. Obrigada por tudo mesmo, e também ao Adilson, né, por estar aqui conduzindo esse momento com a oração. O carisma Canção Nova é lindo, né, gente? É uma bênção, é uma graça. E por tudo isso nós louvamos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nosso Senhor rompeu com muitas correntes de rivalidade. Muitas pessoas que era quase que mais forte que você. Esse instinto de competição. Jesus alcançou o seu coração nesse momento. E a muitos Deus deu a graça do perdão, de perdoar também aqueles que, na sua impressão, puxaram o seu tapete. Mas nosso Senhor lhe dá a graça agora de perdoar, porque entre vós não pode ser assim. Louvado seja Deus. A Lívia, ela disse assim: ô Val, o que foi isso? O Espírito Santo usou abundantemente o Padre Sidney hoje. Verdade. Nós estamos nos perguntando o que foi isso. Acompanhe novamente essa pregação, gente, porque cada frase você faz um retiro nela, tá? A Isabel, ela disse: bom dia, esse menino, entre aspas. Não, eu sou menino mesmo. É verdadeiramente de Deus. Deus abençoe sempre. E aí a Isabel disse: ô Val, é por isso que eu ajudo a Canção Nova, viu? Maravilha. Eu recebo com toda a gratidão a ajuda, a doação da Florentina Francisca, muito obrigada. Também a Deise ela diz assim: bom dia família, bom dia meu querido Padre Sidney, estou acompanhando o programa daqui de Gravatá. Nossa, povo de Gravatá, né, tem devoção, Padre Sidney. Coraçãozinho do Gravatá aqui, ó. E ela disse que amanhã ela está fazendo 50 anos de casada. É Dona Neuza e o seu Severino. Ah, eu conheço a Dona Neuza. Conhece, Padre? É lá do sítio do Brejo Grande. Sim, eu celebrei já na capelinha da casa dela, capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Então, bendito seja Deus. E aqui eu anotei lá no Instagram, obrigada a todos que participaram. A Adriana Garcia está completando 55 anos. Ela diz: Val, amanhã é meu aniversário, pede para o Padre rezar, Padre. E ela já mandou o Pix Idade também, né, Adriana? Muitíssimo obrigada. O povo não perde a piada, enquanto o padre estava dizendo assim, porque nós somos família, a gente se conhece. A José Carlos mandou, dá uma olhadinha aqui, padre, não vou nem mostrar para vocês, gente, que eu já vou pegar o testemunho, mostrando a caneca saindo fumaça. Eu tirei a foto da minha, que não tem nada ali. Mas olha só como é o povo de Deus, né? Vocês são ótimos, família. Mas olha esse testemunho. E nós falamos no início do programa sobre providência. A providência me move, gente. Olha isso aqui. Bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Me chamo Vera. Moro em Bela Aurora.
no estado do Espírito Santo. Sou sócia fiel há muitos anos. Desde o tempo da rádio, eu sempre procurei colaborar com esta obra de evangelização com muito amor e fidelidade. Em 2016, realizei um sonho, um grande sonho, conhecer a Canção Nova e participar do encontro Mães que Oram pelos Filhos. E aí ela conta como foi a experiência. Eu tinha também, na ocasião, um cofrinho, onde eu estava juntando um dinheiro e eu precisava juntar o dinheiro para um fogão novo. Era a minha necessidade. Mas ao ver a necessidade da obra, eu senti no coração que eu deveria entregar aquela oferta. Então eu disse, vou levar o dinheiro para a Canção Nova. O fogão, depois eu compro. Levei toda a quantia com muita alegria e entreguei meu generoso ao vivo. Foi um momento muito emocionante e pude testemunhar que estava entregando o dinheiro que havia guardado para comprar um fogão. Naquele momento, eu fui atendida pela Cris Silva e ela me disse uma frase que eu guardo no coração até hoje. Abre aspas, Deus vai te abençoar em dobro. Deus nunca falha. Voltei para casa feliz, com a certeza de que Deus cuidaria de tudo. E hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto mais Deus realizou na minha vida. Naquela época, eu não tinha casa própria. Hoje, graças a Deus, temos nossa casa própria. Eu tenho meu fogão na cozinha. E no ano passado, meu esposo construiu uma linda área gourmet. Eu tenho até churrasqueira, fogão a lenha e um fogão de apoio para reunir toda a família. Aquilo que eu entreguei com fé e amor nunca fez falta. Pelo contrário, Deus cuidou de nós em cada detalhe e nos concedeu muito mais do que eu poderia imaginar. Aprendi que quando damos com amor, confiança e generosidade para a obra de Deus, Deus cuida de nós, multiplica nossas bênçãos em nossas vidas. Sou testemunha disso. E no final, minha gente, o que a Vera Lúcia disse? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que linda a visita da providência divina para essa família, né? É lindo quando a gente confia e se abandona, né? E não guarda para nós apenas, mas partilhamos, Deus multiplica a benção dele. E hoje nós estamos com 68% no projeto da Minha Alma, subimos 2% de ontem para hoje, temos 3 dias úteis, família, para ajudar a Canção Nova. Faltam 32%, o percentual diário está de 10,7%, não é? Então hoje é dia de você que pode, que sente no coração ajudar a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. A Luzia Santiago, que faz aniversário hoje, aliás, a comunidade está lá tomando café da manhã com ela, celebrando o dom da vida dela, né? Temos até uma fotinho, se for possível a gente vai colocar aí. Ela esteve muitos anos aqui à frente do Sorrindo para a Vida também. Ainda hoje está à frente ali também do Amor Vencerá, lá a Luzia celebrando com a comunidade, né? Todo mundo gostaria de estar lá, Lu. Mais uma vez, aquele abraço. Então, hoje é dia do Pix Luzia Santiago também, né, família? Vamos agradecer essa mulher que tem doado a sua vida já há tantos anos aqui na comunidade Canção Nova. Luzia Santiago merece esse presente, com certeza, para o projeto da M Almas. Ajude através do Pix, pix.doação@cançãonova.com. Amanhã a gente não vai estar aqui, mas na segunda a gente quer ver aí esse percentual lá na frente com a graça de Deus. Então contribua. Eu não sei o que vai inspirar você hoje a ajudar a Canção Nova. Essa pregação aqui, ó, tem gente já dando retorno aqui, o quanto que fez a diferença, ela merece também a sua contribuição. O padre vai dar a benção, essa benção vai também lá, né, com certeza, para Luzia Santiago e para todos os aniversariantes de hoje. Você também que precisa da providência divina, toma posse hoje da bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe da Canção Nova, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém, Padre. Muito obrigada, viu? Volta em breve. Deus te abençoe. Por favor. Val, até segunda, se Deus quiser. Um ótimo final de semana. Amém. Até segunda-feira, todo mundo ajudando a Canção Nova, hein? A Cris está acompanhando o programa, ela disse assim, Val, eu me lembro desse momento, eu me lembro dessa senhora. Providência de Deus não falha, guarda isso no seu coração. Deus não falha nunca e é nele que nós confiamos. Excelente fim de semana, domingo a gente tem ordenação, hein? Venha participar conosco às 9h30 aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Segunda-feira, se Deus permitir, a gente se encontra. Beijo! E você pode ajudar durante o final de semana também a Canção Nova, Sapo. Até segunda com boas notícias, né? Tem que ser ótimas notícias. Ótimas notícias, Adilson. Foi uma bênção. Obrigado, querida. Aqui. Até a próxima. Bom dia! Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti.